A Sabedoria do Enneagrama, capítulo 4. O cultivo da percepção. Como podemos livrar-nos das sucessivas camadas de defesas e identificações que acreditamos ser nosso, eu, e aprender a confiar no apoio e na orientação da nossa essência? Com a boca na botija. Devemos estar vigilantes, observando com atenção nossas atitudes e atividades. Precisamos cultivar a arte da percepção e aprender a estar alertas em todos os momentos da vida, sem julgar nem justificar. Precisamos aprender a pegar-nos com a boca na botija, ou seja, a perceber quando estamos agindo conforme os ditames da personalidade. Os hábitos da personalidade são mais evidentes quando os vemos no momento em que se manifestam. Então é preciso a gente ficar consciente das nossas ações e das nossas reações, porque quando acontecer algo, a gente fica, a gente pega a nossa personalidade, tendo aquela atitude com a boca na botija, ou seja, eita, numa situação dessa eu ajo desse jeito, eu faço isso, eu faço aquilo. Talvez no início fiquemos constrangidos ou envergonhados. Poxa, eu agi desse jeito, eu fiz isso, porque muitas vezes é tão nosso, é tão da gente que a gente nem percebe o que está acontecendo. Mas se atentarmos para o desconforto, veremos que surge algo mais verdadeiro, capaz de fazer-nos sentir com extraordinária força nós mesmos e o que está à nossa volta. Esse algo mais tem força e compaixão, paciência e sabedoria, liberdade e valor. Ele é quem nós na verdade somos. Ele é o eu que vai além do nome, que não tem personalidade, que é a nossa verdadeira natureza. Com a boca na botija, nós conseguimos raciocinar e decidir o que a gente vai fazer. O despertar. O despertar nada mais é do que o começar a ter uma percepção sobre as nossas próprias atitudes. Porque muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que elas não se conhecem a tal ponto que é algo tão óbvio para as pessoas que estão em volta, a própria pessoa questiona quando se fala que ela tem aquela atitude. Oxe, eu sou desse jeito, eu sou assim, eu acho dessa maneira. Então primeiro nós precisamos ter uma percepção sobre quem nós somos. Então, como foi logo no primeiro capítulo, a gente identificar qual é o nosso tipo, né? E quais são as características desse tipo. Ter a percepção, quais são as nossas características individuais, quais situações do nosso próprio dia a dia que nos coloca sob pressão, sobre estresse e faz a gente ir para o nosso, faz a gente gerar o nosso medo fundamental e logo escapar para o nosso desejo fundamental, assim como foi falado no capítulo anterior, e para assim dessa forma a gente começar a ter alguma atitude. Mas o que é a percepção? A percepção, ela é a compreensão do que está acontecendo e não somente o entendimento. Não é somente, por exemplo, alguém falou mal de mim. Não é só você ter tipo, isso me deixou com raiva. Não é somente você ter esse entendimento do que está acontecendo, mas ter uma compreensão. Por que isso me traz raiva? O que aconteceu comigo na infância? Ou quais foram as situações que aconteceram comigo que quando acontece algo parecido suscita em mim a ira? Eu estou falando aí da ira porque eu sou o tipo 8. Vamos lá, a nossa percepção está tão voltada para a nossa conversa interior que não nos damos conta de que somos algo à parte dela. Quando relaxamos e deixamos que a percepção aumente, ficamos menos presos ao que quer que seja que possa atrair-nos a atenção. Se sentíamos medo ou ansiedade ou estávamos perdidos em fantasias e desvaneios, ganharemos objetividade e perspectiva em relação ao que estamos fazendo. Por conseguinte, sofreremos menos. Uma maior percepção nos permite colocar mais de nós e assim mais recursos nos problemas e dificuldades que possamos estar enfrentando. Seremos capazes de novas soluções em vez de velhas reações baseadas nos mecanismos de nossa personalidade. Uma maior percepção nos abre para um verdadeiro relacionamento com as pessoas e com o mundo que nos cerca. Mesmo as experiências que normalmente consideramos desagradáveis, ganham um novo sabor quando vivenciamos com percepção. Quando a gente tem, poxa, eu tenho uma compreensão e percepção daquilo que está acontecendo comigo e se eu não tomar cuidado eu vou agir dessa maneira. É muito melhor e é muito mais libertador. Por mais que ainda a gente não se liberte 100% daqueles comportamentos
velhos, antigos, mas a gente consegue ter uma autonomia maior quando nós temos percepção. Aprender a observar e deixar de lado. Uma das habilidades mais importantes que precisamos cultivar ao embarcar na jornada interior é a de observar e deixar de lado os hábitos e mecanismos da personalidade que nos aprisionam. Somos programados desde a mais tenra infância a acreditar que precisamos nos superar, nos esforçar mais e desconsiderar as partes de nós mesmos que as demais partes não aceitam. Nossa cultura e nossa educação lembram-nos constantemente que poderíamos ser mais bem-sucedidos, desejáveis, seguros ou espiritualizados se mudássemos alguma coisa em nós. Em resumo, aprendemos que devemos ser diferentes do que realmente somos, com base em alguma fórmula recebida pela mente. A ideia de que basta descobrirmos e aceitarmos quem na verdade somos contradiz quase tudo que nos ensinaram. O que geralmente nos permite mudar não é arenga nem punição, e sim o cultivo da percepção, a tranquilidade e concentrada, para que possamos ver o que nos está induzindo ao que é prejudicial. Quando aprendemos a estar presentes na vida e a abrigarmos para o momento, começa aí a acontecer os milagres. Quando estamos realmente presentes, podemos renunciar os velhos hábitos, isso porque eles já não são mais nossos. E o que acontece é que muitas vezes a gente, nessa parte que ele fala sobre nós olharmos e deixar de lado, é que quando você perceber em você alguma característica ruim, algo que precisa ser mudado, não se desespere, não fica se colocando mais para baixo. Observa e deixa de lado. E esse deixa de lado aqui, ele não fala sobre você ignorar, mas ele fala sobre você, já que você não vai conseguir lidar com aquela situação naquele momento, ali naquela hora, então você deixa de lado, apenas observa. Você vai fazendo um levantamento através da percepção das suas características, de como você age, da maneira como você reage principalmente, porque muitas vezes nós podemos raciocinar, pensar, nós podemos planejar a ação, mas nós não temos como planejar a reação. A reação é algo realmente que vem de dentro. Não temos de melhorar-nos, temos apenas de abandonar aquilo que nos bloqueia o coração. E outra parte que ele também fala aqui, além de você deixar de lado, é você aprender a bloquear as coisas que bloqueiam você, a você abandonar as coisas que bloqueiam você. Se há algum comportamento que você percebeu, tipo, você teve a percepção, eita, esse meu comportamento ele é ruim, eu percebi agora aqui nessa minha reação que esse comportamento ele traz danos não somente aos outros, mas principalmente a mim. Então você não tem que melhorar isso em você, você tem que abandonar esse hábito. Mas como nesse momento em específico você não tem como fazer isso, então não se coloca para baixo, porque é um processo que todos nós temos que passar e você tem que apenas observar, eu tenho essa característica, eu vou lidar com ela, entendeu? Não surta. A identificação e o observador interior. À medida que ganhamos experiência de presença e autoobservação, notaremos o desenvolvimento de uma faceta aparentemente nova de nossa percepção, uma profunda capacidade de testemunhar mais objetivamente nossa própria experiência. Essa faceta da percepção é denominada de observador interior. O observador interior é necessário à transformação devido ao mecanismo de identificação, o qual é um dos meios principais de que dispõe a personalidade para criar e sustentar a sua realidade. A personalidade pode identificar-se com praticamente qualquer coisa, em qualquer momento no qual estejamos plenamente despertos e no presente. Nosso senso de identidade provém daquilo que estejamos atentos. Por exemplo, se estivermos preocupados, concentrados numa reunião em que está por acontecer, é como se já estivéssemos vivendo a reunião, embora seja uma reunião imaginária, em vez de viver o que realmente está acontecendo no momento. E é uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção e nem sabia disso, que tipo, ele fala que a personalidade ela é um camaleão que ela vai se identificar com qualquer coisa que você colocar, se predispor a pensar. Por exemplo, você
tem que confrontar, você é um chefe, você tem que confrontar um colaborador seu. Se você é uma pessoa que não tem segurança, que não é um tipo 8, de confrontar, de ir lá, você é mais para um tipo 6 ou mais para um tipo 9, então você vai ficar já nessa conversa, ou você é um empregado que o seu patrão está esperando você para uma conversa, você já fica lá nessa conversa e a sua personalidade cria aquele ambiente imaginário para o presente, trazendo assim todos os tipos de sentimentos possíveis que poderiam ter nessa reunião, mesmo sem você saber o teor da reunião. Às vezes é uma promoção, às vezes pode ser uma demissão. Se você não sabe qual que é, então você já se prepara. A personalidade ela já se torna um camaleão ali, se preparando para o pior e já vivendo naquele momento todos os sentimentos possíveis. Então, para a personalidade é como se aquilo já estivesse acontecendo naquele mesmo momento. A percepção se expande e contrai como um balão, mas a identificação com a personalidade sempre nos torna menores. Quanto mais identificados estivermos, mais contraída será a nossa percepção e mais distante estaremos da realidade. Porque se a gente se identifica, se a personalidade ela se identifica com essa reunião, por exemplo, então a nossa percepção ela vai ficar contraída, porque a percepção daquele momento não vai ser da realidade, mas vai ser daquela reunião imaginária que nós estamos pensando. Ou seja, a percepção, a lógica, o raciocínio naquele momento, ele vai ser ofuscado e a gente vai ficar mais distante da realidade. Por conta de toda essa situação, há o que ele chama aqui de empurrões espirituais, que são coisas que nós precisamos, se quisermos avançar no nosso trabalho interior, a gente vai precisar atentar para os seguintes padrões. E cada tipo tem um aqui, ó. Tipo 1, fazer juízo de valor, condenar a si e aos outros. Isso é um empurrão espiritual para você ter uma percepção daquilo que acontece com você e como você age e reage. Tipo 2, entregar aos outros o que para si tem mais valor. Tipo 3, tentar ser diferente do que realmente é. Tipo 4, fazer comparações negativas. Tipo 5, interpretar demasiadamente a própria experiência. Tipo 6, depender do apoio de algo exterior a si mesmo. Tipo 7, prever o que fará em seguida. Tipo 8, tentar forçar ou controlar a própria vida. Tipo 9, insistir em não se deixar afetar pelas próprias experiências. Quando nós temos essa dificuldade com a percepção, começamos a crer que somos esse padrão. Concentramos-nos apenas em determinadas qualidades do total do nosso potencial humano. E pior, a gente não se concentra apenas nas poucas qualidades que temos. A gente se concentra nas dificuldades que todos nós temos, independente de qual tipo você seja. Você tem qualidades e você também tem dificuldades, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ser também abolidas. E o que acontece? Quando nós temos uma percepção fraca, a gente fica apenas só focando no negativo e muitas vezes a gente esquece das qualidades e de como a gente pode melhorar. Aqui nós temos identificações básicas dos tipos. Identificação básica dos tipos. Tipo 1, fonte de identificação com o superego, com a capacidade de avaliar, vai ficar assim mesmo, eu não vou editar não, vou deixar desse jeito. Tipo 1, forte identificação com o superego, com a capacidade de avaliar, comparar, medir e discernir coisas e experiências, resistência ao reconhecimento de tensões movidas pela raiva. Para manter a seguinte autoimagem, o que ele precisa? Ele precisa desenvolver. Ele precisa ser acessível, sensato, objetivo, moderado, prudente, dotado de moral, bom, racional. Tipo 2, sentimentos motivados pelos outros e sentimentos baseados nas reações que despertam as pessoas, resistência ao reconhecimento dos próprios sentimentos e necessidades. E para manter a seguinte autoimagem, ele fica amoroso, afetuoso, desinteressado, atencioso, solícito, gentil, carinhoso e compassivo. Tipo 3,
ele se identifica com uma autoimagem criada em reação ao que percebe como admiração da parte das pessoas, resistência ao reconhecimento de sentimentos de vazio e de auto-rejeição. E para manter a autoimagem, ele se torna uma pessoa admirável, desejável, atraente, incomparável, bem ajustado, eficiente, dotado de potencial ilimitado. O tipo 4 tem uma forte identificação com a sensação de alteridade e a de possuir defeitos e com as reações emocionais, resistência ao reconhecimento de qualidades positivas autênticas em si mesmo e tornar-se como os outros. E para manter essa autoimagem, ele é sensível, diferente, singular, consciente de si mesmo, delicado, intuitivo, tranquilo e profundo, honesto consigo mesmo. O tipo 5 se identifica com a sensação de ser um observador frio e distante do mundo, e não parte dele. Resistência ao reconhecimento da presença e do estado físicos, a sentimentos e necessidades. Então, para seguir com essa autoimagem, ele é perspicaz, esperto, curioso, autossuficiente, observador, invulgar, alerta e objetivo. O tipo 6 se identifica com a necessidade de responder e reagir à ansiedade interior diante de uma falta de apoio recebida, resistência ao reconhecimento de apoio e da própria orientação interior. E para manter a autoimagem, ele é confiável, responsável, digno de confiança, digno de amor, normal, cuidadoso, previdente e questionador. Tipo 7. A sensação da emoção proveniente da antecipação, ele se identifica, com a sensação da emoção proveniente da antecipação de futuras experiências positivas, resistente ao reconhecimento do próprio sofrimento e da ansiedade. E para manter essa autoimagem, ele é entusiasta, dono de um espírito livre, espontâneo, alegre, ávido, sociável, cheio de energia, positivo. O tipo 8 se identifica com a sensação de intensidade decorrente da resistência ou desafio às pessoas e ao meio. Resistência ao reconhecimento da própria vulnerabilidade e necessidade de cuidados. E para isso, ele mantém a seguinte autoimagem sendo forte, assertivo, direto, hábil, ativo, tenaz, resistente e independente. E o tipo 9 se identifica com a sensação de estabilidade interior decorrente do distanciamento de impulsos e sentimentos intensos, resistência ao reconhecimento da própria força e capacidade. E para manter a seguinte autoimagem, o tipo 9 é tranquilo, relaxado, estável, constante, delicado, natural, fácil de agradar e amigável. O medo de estar presente. Temos a ideia de que estar mais presentes nos impede de lidar com os problemas importantes da vida. Seremos aéreos, inúteis, incompetentes. Na verdade, o que ocorre é ao contrário. Ficamos mais atentos e nossos julgamentos e percepções mais precisos. Eu acredito que todos nós, por conta da nossa sociedade tão frenética, da nossa quantidade de informação que nós temos nas redes sociais, nós temos uma dificuldade de estarmos presentes. Nós estamos almoçando, mas nós estamos com o telefone vendo outra coisa. Nós estamos assistindo um filme e muitas vezes com o telefone. Nós estamos conversando com um amigo e a gente pega o telefone para ver uma outra coisa. Nós nos tornamos multitarefas. Só que ser multitarefa muitas vezes é algo negativo do que algo positivo. Por quê? O que você faz não é feito bem feito, e eu não estou falando perfeito, não é feito bem feito. Muitas vezes começamos várias coisas e não concluímos nenhuma de uma maneira eficaz. Depois nós vamos precisar voltar às mesmas atividades para dar um retoque, alguma coisa, porque nós estávamos fazendo tantas coisas que alguns detalhes necessários passaram despercebidos, e isso deixa-nos de uma maneira assim meio inconsciente do nosso presente. A gente não tem noção do quanto a gente come, a gente não tem noção, não presta atenção no que as outras pessoas falam com a gente, porque a gente está tão ligado no 220 que a gente esquece de estar presente. E às vezes até quando a gente está descansando, e por conta disso, até quando a gente vai descansar, a nossa mente não para. E isso gera em nós a dificuldade de estar presente, desfrutar o presente.
Quando estamos presentes, podemos fazer tudo melhor que nunca, porque a nossa concentração aumenta. A percepção leva à presença. Essa presença sempre nos diz que em nós, essa presença sempre nos diz o que em nós nos impede de estar mais presentes. Quanto mais presentes estivermos, mais nos aperceberemos das partes de nós que não se relaxam, partes que ainda não ocupamos plenamente. Quanto mais conseguimos relaxar, mais conscientes ficamos do sutil movimento da presença, preenchendo-nos e rodeando-nos. Quanto mais presente, mais sensação de vivo a gente fica. Para saber quando estamos despertos, há 3 características para as quais podemos atentar. Primeiro, vivenciamos plenamente a nossa presença enquanto seres vivos. Vivemos o aqui e o agora. Estamos dentro da experiência. E viver o aqui e agora não é aquele pensamento do carpe diem, né? Tipo, eu vou viver o aqui e o agora, o amanhã eu não vou planejar, eu vou deixar pra lá, né? Tipo assim, estou parafraseando, né? Não é sobre você ser irresponsável com sua mãe, não é sobre você não ter planejamento, mas é você... Não, eu estou aqui agora, por exemplo, eu estou descansando, eu vou descansar. Eu estou conversando com você, eu vou conversar com você agora, eu não vou ficar fazendo nenhuma outra atividade. É você fazer uma coisa de cada vez. 2. Absorvemos as impressões do ambiente externo e interno completamente e sem julgamentos nem reações emocionais. Interagimos com a vida a partir da tranquilidade interior, não a da ansiedade. Nossa atenção volta-se para o que está acontecendo no momento, sem sonhar com o passado e nem fantasiar com o futuro ou qualquer outra coisa. Tipo 4, se liga aí. 3. Participamos plenamente do momento, deixando-nos trocar pelas impressões à nossa volta, vivenciando intensamente a riqueza e a sutileza da vida. Não há nada que substitua a presença. E aqui nós temos uma boa notícia. E a boa notícia é que a presença ela já está aí. Mesmo que a percepção que temos dela tenha sido limitada por nossa preocupação com os estreitos interesses da nossa personalidade. Quanto mais valorizarmos, cultivarmos e fortalecermos a percepção, mais claramente as qualidades mais profundas de nossa natureza, essência, se manifestarão. E aqui ele tem um convite para cada tipo, a abundância. Convite para o tipo 1, viver por um objetivo mais sublime. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza ser sábio e ponderado. Tipo 2, cuidar de si mesmo e dos outros. Lembre-se que é da sua verdadeira natureza ser bom consigo mesmo e ter boa vontade e compaixão para com seus semelhantes. Convite 3, desenvolver-se e dar aos demais um exemplo. Lembrar-se que é de sua verdadeira natureza ter prazer na própria vida e estimar e valorizar as pessoas. Não precisa ser fake. Eu que estou falando, né? Não precisa ser fake, tá aqui não. Convite 4, abandonar o passado e renovar-se com as próprias experiências. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza perdoar e usar tudo que estiver ao seu alcance para seu crescimento e renovação. Convite 5. Observar a si mesmo e aos outros sem julgamento nem expectativas. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza ter os pés na realidade, contemplando as infinitas riquezas do mundo. Convite 6. Ter fé em si mesmo e confiar na bondade da vida. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza ser corajoso e capaz de lidar com a vida sob quaisquer circunstâncias. Convite 7. Celebrar com alegria a existência e compartilhar sua felicidade. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza ser feliz e contribuir para que a experiência de todos seja rica. Convite 8. Defender-se e defender aquilo em que acredita. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza ser forte e capaz de influir sobre o mundo de várias formas positivas. E tipo 9, o convite 9, levar ao mundo a paz e a cura. Lembre-se que é de sua verdadeira natureza ser uma fonte inescutável de serenidade, aceitação e bondade. Todos esses convites são as características e as qualidades e os frutos que cada tipo pode levar ao mundo.
porque todos nós vimos aqui com um propósito. E é isso aí, vamos nessa jornada da autodescoberta, a sabedoria do Enneagrama. Valeu, partiu!